Você vai passar por uma selva repleta de animais selvagens. Você vai levar apenas um rifle e pode escolher 2 tipos de munição. Uma para matar gambá e outra para matar leopardo. Qual das duas você escolhe? Certamente você vai optar pela munição do leopardo, afinal você não sabe o que vai aparecer na frente. Mas se você pensa assim, será que você tem o mesmo cuidado em relação à sua vida? Eu não digo que você frequenta selvas, mas será que você está preparado para os desafios que acontecem? Entenda que, por mais que a gente não viva em um local repleto de animais selvagens, a gente pode estar levando uma munição de gambá e cruzando os dedos para que a gente encontre apenas um gambá na frente. E o local está repleto de leopardos, leões, tigres. Como a gente faz para ter certeza se eu estou preparado ou não? É só olhar para o próprio resultado. Vamos fazer uma experiência rápida? Como que está o seu nível de satisfação em relação, por exemplo, à sua saúde, à sua aparência física, à sua vida social, à sua remuneração, aos bens que você já adquiriu? Perceba, todas essas perguntas que eu fiz agora, não existe outra pessoa responsável a não ser você mesmo. E é fácil a gente se enganar nesse aspecto. É muito fácil a gente dizer, olha, eu não estou me saindo muito bem no trabalho porque o mercado está muito difícil. A empresa ela tem uma política muito restrita. O governo ele não ajuda em nada. É fácil a gente começar a culpar fatores externos. Mas vamos ver se de fato fatores externos influenciam tanto na nossa vida. Vamos fazer um outro exercício. Digamos que amanhã a inflação, eles colocaram um grande especialista econômico que conseguiu reduzi-la de 6% para 2% de inflação. Que diferença imediata isso vai fazer na sua vida? Quase nenhuma. Eu diria imediata nenhuma. E no longo prazo talvez seja uma pequena fração. Qualquer ideia que a gente está colocando, mesmo que haja uma grande mudança em coisas, circunstâncias à sua volta, tudo isso vai influenciar muito pouco no seu resultado. E talvez você não esteja tendo um bom resultado por você não estar trabalhando tanto em você. E uma frase que é muito justa e que eu acho que reflete um pouco de forma clara essa ideia é: talvez você esteja dando muito duro no trabalho ao invés de estar dando duro em si mesmo. Isso sim vai fazer a diferença. A mudança precisa começar em si. E mudar em quê? Bom, pela minha experiência, e eu falo talvez com alguma propriedade, apesar de eu ter trilhado uma carreira de mais de 20 anos, passando por corporações internacionais de pequeno a grande porte, indo do estágio à diretoria, tendo aprendido idiomas diferentes e tendo ensinado milhares de pessoas em todo o mundo, eu também já passei por uma fase de indefinição, uma fase onde eu carregava comigo um rifle que tinha apenas munição de gambá, num local infestado de leopardo. Até que eu entendi o que eu precisaria fazer para poder melhorar. E não eram adquirir novos diplomas e certificações e formações e pós-graduações. Tudo isso, lógico, ele é interessantíssimo e fundamental, mas ele vai te levar até a página 3. Ele faz você sair de talvez um coordenador para um nível de gerente. Mas como você fazer para poder alcançar a independência financeira? Como fazer para alcançar a estabilidade social e ter uma vida socioafetiva adequada? Como fazer para manter o seu corpo trabalhando da melhor forma possível, te entregando o máximo de performance e você olhar para o espelho e falar, olha, eu não mudaria 1 centímetro desse formato. Esses diplomas eles não vão garantir nada disso, principalmente dinheiro no bolso. Eles podem manter uma linha, mas o que vai de fato fazer a diferença são habilidades comportamentais. E aí onde talvez eu possa te ajudar. Eu levei anos montando um programa que traduz de forma clara as habilidades e competências que você precisa ter para chegar no próximo nível em 3 esferas básicas da vida: físico, pessoal e financeiro.
Quando eu falo físico, eu quero dizer saúde e aparência. Pessoal, eu quero dizer a sua relação familiar e social. E financeiro, eu estou falando de independência financeira. Basicamente, a sua renda e ativos que você já acumulou. Todos esses aspectos não são norteados por certificados ou formações regulares acadêmicas, e sim por habilidades que geralmente você aprende de maneira errada. E eu não falo com base também no que eu penso. Em 2019, World Economic Forum, uma convenção que acontece anualmente com as maiores autoridades do mundo, do planeta, avaliando tendências de mercado, economia, eles elegeram, na verdade, identificaram as 10 maiores habilidades do profissional da década. O curioso é que dessas 10 habilidades, uma apenas refere-se a hard skills, que são as habilidades através de diplomas e certificações. 9 são comportamentais. Quando eu falo comportamento, as soft skills, estou falando de comunicação, empatia, capacidade de decisão, produtividade, organização, trabalho em equipe. Tudo isso é o que vai compor o profissional da década e o seu sucesso nessas 3 áreas. Esse programa, como eu citei, o Mentoria Performance Pro, ele engloba exatamente as competências que vão fazer você chegar lá. E eu também não falo só com base no que eu sinto, e sim no depoimento de vários alunos que já tiveram essa experiência, como esses. Na verdade, quando eu procurei o Bruno, eu tinha dúvidas do quanto o curso poderia realmente agregar para mim, porque eu tinha uma visão muito fechada de que seria mais para áreas administrativas, para gestão de negócios, e não sabia o quanto agregaria para uma profissional da saúde. E aí eu tive uma grata surpresa, porque o Bruno me fez entender algumas questões relacionadas à produtividade, à gestão de tempo, a como vender melhor os meus serviços, e isso fez muita diferença para mim nesse ano. E aí eu decidi fazer a mentoria, que para mim foi um divisor de águas, porque o Bruno realmente trabalha nas particularidades de cada um. Então, ele faz uma série de testes, ele conversa bastante com a gente para saber quais são as nossas reais necessidades. E aí, ele identificou uma questão que estava bastante pesada para mim, que era a questão de energia vital mesmo, que não estava me deixando ser tão produtiva. E aí ele me trouxe várias ferramentas para eu poder trabalhar um pouco mais essa questão da energia e também a questão de comunicação e de networking, que estava bastante deficitária em mim. E aí ele conseguiu melhorar bastante essas minhas habilidades. Tanto que eu estou conseguindo gravar esse vídeo hoje, coisa que há meses atrás eu não faria nunca. É que a mentoria realmente é como se o Bruno tivesse lado a lado com a gente. Então, abram os seus olhos, porque às vezes a gente pensa que algo não é pra gente e acaba agregando muito. Foi muito gratificante, foi muito importante receber essas informações, toda a metodologia que foi repassada, que nada mais são do que coisas que a gente faz no dia a dia. O Bruno, com muita experiência e com muita assertividade, nos mostra um caminho que está do nosso lado, né? Coisas que estão ao nosso alcance para atingir os nossos objetivos. Tudo especificamente voltado para nosso processo de gestão, né? Processos de melhoria de métodos de trabalho e toda essa gama de assuntos que são o nosso dia a dia. Até hoje nós conversamos e trocamos informações, alguns feedbacks sobre tudo que aconteceu no processo de mentoria e que ainda hoje e que cada dia mais nós utilizamos aqui na empresa. Eu melhorei muito a minha capacidade de organização, de priorização nos trabalhos, identificação do que realmente é trabalho de verdade, e isso tem sido bastante produtivo na minha entrega. É uma metodologia, como eu já disse, muito simples e que com pequenas ações os resultados aparecem muito rapidamente. A sua mentoria foi muito positiva, me surpreendeu, porque é uma mentoria proativa. Legal. Porque você
É Beleza. bem mais, é bem à frente, porque você já não se antecipa, manda WhatsApp, é muito one on one ali. Cara, você consegue tirar tempo para falar com o mentorado, velho, assim, Claro, com certeza. criativamente. Então, assim, você deve É, ter muita gente que você fala, se for, às vezes você arruma tempo no aeroporto. mudou alguma coisa na sua rotina? Agregou? Com certeza, mudou tudo para mim, né. Não só na prática, mas também no compartilhar, porque eu consigo, nas minhas discussões aqui com os meus pares, levar os pontos que a gente está trabalhando, né. Legal. Eu faço conversas one-on-one de feedback com as pessoas do meu time, e eu sempre falo, né, disso que a gente está falando, né. Eu não falo É, diretamente, assim, mas eu comento: "Ó, como que você consegue administrar melhor o seu tempo? Como que você consegue liderar a frente de trabalho? O que que você tem que legal. fazer?". Então, assim, as nossas conversas vêm me ajudando muito, assim, Bacana. aumentou bastante o meu repertório. E do que é composto esse programa? Basicamente, 6 módulos, 6 encontros online e ao vivo, onde eu vou estar me dedicando junto com vocês através de bastante interação, jogos, dinâmicas, material de apoio, roteiro prático de aplicação e tudo isso visando um único objetivo: elevar o seu patamar nessas 3 esferas elementares da sua vida. E esse escopo ele é baseado em 4 pilares. Eu estou falando de produtividade, persuasão, tomada de decisão e negociação. Produtividade, a gente começa explorando como entender o funcionamento do cérebro. E você vai perceber que existe uma maneira ideal de utilizá-lo e extrair o máximo de performance, de produtividade nas nossas atividades, desde coisas mecânicas, braçais, até altamente cognitivas. Você vai conhecer o princípio CDF, que nada mais é do que uma forma de elevar a execução das suas tarefas ao máximo de desempenho através de 3 pilares. Você vai perceber a diferença entre tarefas produtivas e criativas, projetos contínuos e organizacionais, como criar e estabelecer sistemas que funcionam para a sua vida, deixando aquelas coisas necessárias em piloto automático, como evitar a procrastinação, entre muitas outras coisas. Depois você vai perceber um pouco de como funciona a psicologia humana e a de simulação. Você vai entender o que há por trás da arte da persuasão. Em outras palavras, existem alguns gatilhos que ativam partes inconscientes do seu cérebro e que fazem você ter um julgamento errado sobre algo que, de outra forma, se você analisasse com cuidado, você seguiria por um outro caminho. E você vai aprender não apenas a defender dessas atitudes e aplicações, mas também como explorá-los ao seu favor de uma maneira positiva. Depois você vai começar a entender as façanhas que estão por trás de cada decisão, desde pequenas a grandes decisões. Você vai entender que há formas diferentes de conduzi-las e se você souber seguir o processo, por exemplo, 4 etapas simples vão fazer total diferença no resultado de uma grande decisão. E por último, você vai perceber como funcionam as negociações de pequeno a grande porte. Talvez você pense, mas eu não lido com negociações, eu não sou dessa área. Isso é um grande engano, porque a verdade é que, independente se você for uma dona de casa, um CEO de uma grande multinacional, você precisa negociar, seja com o filho, com um parente, com um amigo, com um colega, com o sobrinho, não importa. Você sempre vai estar envolvido em negociações. E o grande segredo disso é você saber conduzir a outra parte ao resultado que você busca, fazendo ele pensar que estava no controle. E há técnicas para se atingir esse objetivo. Você vai entender a diferença de pequenas e grandes negociações e quando você deve e como utilizar a barganha, que é algo completamente contraproducente, entender como revelar informações ocultas que de outra forma não poderiam ajudar você no processo de decisão, como identificar táticas ardilosas e truques sujos que fazem parte de qualquer negociação de alto nível, entre muitas outras coisas. Bom, um programa como esse, no mercado de trabalho, para grandes executivos, custa em média $10.000. É isso que eu pratico quando eu faço esse tipo de formação aí fora. Mas eu trago boas notícias. Eu sei que esse é um valor alto para o nosso nicho, nosso mercado de pessoa física,
Então a gente conseguiu empresas que estão patrocinando, que estão apoiando essa iniciativa, como o Itaú e o PMI, e eles estão, de certa forma, financiando. Então, antes de eu falar sobre o valor, eu ainda vou falar sobre alguns adendos. Por exemplo, ao se inscrever na formação, você vai ter automaticamente direito a um certificado reconhecido pelo LinkedIn, de 3 níveis, o certificado da Domperf, que demonstra as suas competências em soft skills. Se você tiver qualquer certificação, por exemplo, pela PMI, você ainda é elegível a 20 PDUs para manter o seu certificado. Não está bom ainda? Então vamos colocar mais coisas. Você vai participar da comunidade Top Performer, que é um local restrito, com pessoas de mesmo objetivo que o seu, trocando ideias e discutindo possibilidades de elevar o seu nível de performance, além de também resolução de problemas. Não está bom ainda? Então vamos colocar mais. Programa Top Performer Award é uma competição que vai acontecer ao longo dessa nossa mentoria do programa, onde a gente vai estar avaliando a performance de cada um e mensurando em termos de pontuação. Ao final, os 3 de maior desempenho vão receber, além de prêmios exclusivos, vão participar também do Hall da Fama, estando presentes e sendo apresentados nas redes sociais de onde a gente atua. Ainda não está satisfeito? Para os 10 primeiros inscritos, a gente ainda vai conceder um kit produtividade com materiais de organização e escritório de um dos maiores fabricantes de organização e escolar do país, Max Creel, valeu. Só esse kit com todos esses adendos já custariam mais de R$2.000. E como eu falei, no mercado corporativo de empresa, geralmente as empresas pagam cerca de $10.000 por profissional para ser treinado, para adquirir esse tipo de conhecimento. Numa iniciativa única, ímpar, a gente está trazendo isso pelo custo de R$1.497, que você ainda pode parcelar em 12 vezes pelo valor que está aqui abaixo. Talvez não aconteça novamente, inclusive uma grande chance, porque não é sempre que eu faço esse tipo de iniciativa. Para eu chegar a esse ponto de abrir a minha agenda para um público nacional direto, é porque eu estou interessado em evoluir meus conterrâneos. E o motivo de eu não estar abrindo isso para uma multidão, um público aberto, a gente ter feito uma divulgação muito tímida, é porque eu quero, de fato, selecionar as pessoas que vão participar. Vai ser um grupo extremamente restrito, porque isso não é um produto digital gravado. Ele até vai ser concedido depois das gravações, mas é principalmente ao vivo e através dessas interações que o desenvolvimento vai acontecer. Se isso fizer sentido para você, eu recomendo você tomar uma atitude já, porque as vagas talvez já estejam esgotadas no momento em que você esteja assistindo esse filme. E eu tenho tanta confiança que o resultado ele vai ser significativo, de que se em 30 ou 60 dias você não tiver uma mudança significativa em direção aos seus objetivos e metas de curto e longo alcance, eu me comprometo a devolver inteiramente o valor que você pagou. Faz algum sentido para você? A chance de você mudar e fazer diferença é agora. A grande verdade é que daqui a 5 anos, com certeza, você vai chegar lá. A pergunta é aonde? Se você não sabe muito bem e quer garantir algo satisfatório, tome uma atitude já e faça isso acontecer. Te vejo lá.